Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e este vai ser o primeiro vídeo resenha do projeto Lendo 12 Clássicos Nacionais. Se você não conhece ainda esse projeto e tem muita vontade de participar, eu vou colocar aqui no card, aqui na descrição do vídeo, e também vou elencar aqui embaixo todos os canais, todos os booktubers que estão participando desse lindo projeto. No mês de janeiro, nós nos comprometemos a ler o clássico A Escrava Isaura, do autor Bernardo Guimarães, e trazer para vocês aqui resenha no canal, ou até, se possível, fazer um hangout. E eu li essa história através dessa edição da editora Comedy, da coleção Nossa Cultura, Nossos Autores, mas eu encontrei no sebo e eu fiquei muito feliz que eu encontrei em bom estado de conservação a HQ de A Escrava Isaura. Essa é uma edição da editora Ática, que tem vários clássicos em HQ, e não só a Escrava Isaura, mas também Dom Casmurro, Cortiço e vários outros. E aqui eu vou colocar a minha opinião e por que eu dei 3,5 estrelas a esse livro. Você pode ter uma opinião diferente da minha, não tem problema nenhum, nós vamos conversar, você pode colocar aqui embaixo no vídeo se você concorda comigo ou não. E eu tenho muita ciência de que a maioria das críticas que eu faço a esse livro são em sua maioria à escola literária e não ao autor propriamente dito, nem à história. Esse livro foi publicado em 1875, época em que o Brasil vivenciava a escravidão como uma dura realidade. Eu levei bastante em consideração a época em que esse livro foi escrito e que também ele obedece bastante à sua escola literária, que foi o romantismo brasileiro. Esse livro faz parte de um rol de outros livros folhetinescos, romances românticos. Obedece ao padrão de personagens planos, rasos, que não evoluem ao longo da narrativa. E também existem personagens eminentemente maus e personagens eminentemente bons. Lemos sobre amores trágicos, dramas humanos, idealização da mulher e romantização da morte. Esse livro acaba caminhando para o romantismo de terceira fase ou terceira geração, que tem um grande cunho de temática social e libertária e que teve o grande espelho de Victor Hugo com os seus romances e suas poesias na França. Nossa personagem principal é a Isaura, uma escrava branca que é filha de uma negra escravizada de pele mais clara e o seu feitor de origem portuguesa. A mãe de Isaura, Juliana, acaba morrendo vítima de seu senhor e Isaura é acolhida por sua senhora como uma filha, recebendo educação e determinados privilégios. Contudo, como um bom passarinho, a quem a senhora muito amava, ela não deixava sair da gaiola. Então, enquanto fosse viva, ela não concederia a alforria. A sua senhora fez uma promessa de que quando ela morresse, Isaura seria alforriada e receberia uma pequena soma para poder se sustentar. Contudo, isso não foi o que aconteceu. Isaura foi entregue a Leôncio, filho dessa senhora, e agora ele seria seu dono, e ele nutria por ela uma verdadeira obsessão. Acompanhamos as desventuras de Isaura nas mãos de seu senhor, Leôncio, mas também outras relações pessoais, como as pessoas do casarão e também com as pessoas da senzala. Depois acompanhamos a fuga dela com seu pai e o encontro de Isaura com o amor. Contudo, a crítica social aqui e a crítica à escravidão é muito sutil. Com certeza eu concordo com o crítico que escreve aqui o prefácio, ela não surtiu o efeito desejado, ou não sei se esse realmente era o efeito desejado. Quando você coloca uma escrava branca no lugar de fala de uma escrava negra, quando você exalta a exceção, em vez de você exaltar o comum, o mais frequente, o que você gera? Quem eram as leitoras desse livro? Quem eram as leitoras nessa época? Eram as senhoras de alta classe social brancas. Então eu vou colocar a minha personagem como branca para gerar identificação, para gerar comoção e emoção. E assim eu vou me penalizar. Não por ela ser escrava, mas por ela não merecer esse destino. E não merecer por quê? Porque ela é branca, porque ela tem educação. Porque ela poderia ser eu. Inclusive, essa exaltação muito frequente do que é a beleza de Isaura, da sua alvura, comparando com as senhoras brancas, foi uma coisa que me incomodou muito no livro. E eu vou comentar um trecho aqui com vocês.
Ela, sem o querer, sobressaía entre as outras, bela e donosa, pela correção e nobreza dos traços fisionômicos e por certa distinção nos gestos e ademanes. Ninguém diria que era uma escrava, que trabalhava entre as companheiras e a tomaria antes por uma senhora moça, que por desenfado fiava entre as escravas. Parecia garça real, alçando o colo garboso e altaneiro entre uma chusma de pássaros vulgares. Inclusive aqui na página 72 eu não consigo falar esse diálogo, de tanto que ele me incomodou. Eu tive que fechar o livro porque eu não conseguia continuar lendo esse desprezo pela fisionomia das outras negras em comparação à belíssima Isaura. Isso comprometeu a minha experiência de leitura, porque eu não consegui me identificar com essa Isaura perfeita fisicamente e também em suas virtudes. É uma pessoa praticamente ideal, que não existe e que mesmo em situação de sofrimento mantém a sua virtude, a sua pureza e a sua retidão de caráter. Apesar de eu não conseguir me identificar com ela, eu fiquei triste com o que acontece com ela, eu torci para que ela se desse bem nessa história. Isso aí não foi diferente, eu acredito, que da maioria das outras pessoas que leem essa história também. Outra coisa que me incomodou nesse livro foi o padrão de beleza feminina imposto, principalmente o padrão não só estético, mas também psicológico que a mulher deveria ter para ser considerada uma boa mulher. E acima de tudo isso, a maior qualidade que ela deveria ter é ser pura e casta. E isso não vemos só aqui no livro do Bernardo Guimarães, mas em vários outros livros, e inclusive no livro Os Miseráveis de Victor Hugo. Esse livro tem muita semelhança com ele. Eu já até comentei no meu diário de leitura de Os Miseráveis que a narração é muito similar, com um narrador em terceira pessoa, onisciente, que conversa muito com o leitor. Outro ponto que eu quero colocar aqui em discussão, que não é o meu lugar de fala, mas que eu acho muito interessante discutir, eu acho que a Trisha deve comentar mais um pouco sobre isso no canal dela, que é a questão do colorismo, que os negros de pele mais clara, eles têm privilégios comparado com os negros de pele mais escura, mas ainda assim não deixam de ser negros, e aqui não deixam de ser escravos. Mas, por exemplo, os negros de pele mais clara são pajens ou mucamas, enquanto que os negros de pele mais escura trabalham nos serviços mais pesados, como por exemplo na plantação, na roça. E essa questão do colorismo ainda é muito válida atualmente e serve aos propósitos do opressor, que ao dividir os oprimidos dificulta o combate contra as injustiças. Nesse livro também vemos a opressão patriarcal da época e o modo como o homem pode se descontrolar, mas a mulher sofre de histeria feminina. Outra coisa que também se comenta é que nem sempre o que é justo, o que é legal judicialmente, é o certo. E nessa época, o certo era entregar um escravo fugido de volta ao seu senhor. Era o escravo ser tratado como mercadoria. Era a justiça fechar os olhos às atrocidades cometidas dentro da senzala. Aqui também comentamos a questão da justiça e que nem sempre o que é justo, legalmente falando, é o certo. Nessa época, o certo era devolver um escravo fugido a seu dono, como se fosse uma mercadoria. E a justiça fechava os olhos às atrocidades que eram cometidas dentro da senzala. Enfim, eu gostaria de deixar aqui que eu gostei de ler esse clássico. Eu gostei da escrita do Bernardo Guimarães, ela é muito poética, apesar desse livro ter me incomodado muito. E outra dica que eu vou deixar aqui pra vocês é a HQ. A HQ é muito boa, eu li ela ao final da leitura do clássico e ela só tem duas diferenças de enredo. Ela suprime um personagem secundário que nem vai nem vem. Eu achei muito bem feita, ela foi feita ao longo de um ano. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Temos aqui nossos personagens principais, Isaura, Malvina e Leôncio. Aqui também algumas passagens de algumas conversas de Isaura com os outros escravizados. A HQ também vem com algumas informações bônus que eu achei bem relevantes aqui para mostrar para vocês. Fala sobre os autores dessa HQ e do Bernardo Guimarães. Também fala sobre algumas coisas da época em que se passa a história escravizaura. Eu achei interessante a questão do feijão aqui que se comenta, que o feijão ele não tinha nenhum custo para o senhor de terras, que os escravos, eles mesmos que plantavam o feijão e utilizavam as sobras para fazer o que hoje a gente considera uma delícia, que é a feijoada.
No final também comento um pouco sobre o que foi o trabalho de adaptação e eu achei que realmente essa é uma adaptação muito boa. Não sei se vocês já conheceram a adaptação, se já leram, mas eu recomendo muito e eu pretendo ler todas as adaptações dos clássicos que fomos resenhar esse ano. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Agora, em fevereiro, nós vamos ler e resenhar o livro Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector.